Vai ser bem objetivo, tá, pessoal? Essa parte da aula. Então, a gente comentou, né, nas outras aulas, a necessidade de fazer a avaliação da força, né, da classificação do nosso aluno. E aí, então, esse é um trabalho que ele é bem contemporâneo, bem atual, que fala sobre isso, né, tem a ver com a aula de hoje, com a avaliação da força, tem uma parte específica do trabalho que propõe algumas avaliações que seriam incorporadas aí para classificar o nível de treinamento do aluno, tá? Então, eu tinha mostrado para vocês essa tabela aqui, tá? Que é uma tabela de 2008, né? E, ao meu ver, ela é bem útil, né, para classificar, porque ela não se atém só ao tempo de treino, mas ela está ali, ela consegue discriminar o aluno em 3 níveis e leva em conta se ele está ou não está participando de um programa de treino, o tempo, né, que ele está treinando, né, se a frequência por semana, o nível de estresse, né, que ele consegue suportar durante as sessões de treino, e a habilidade, né, a experiência técnica que ele tem com a realização dos exercícios. Então, com base nesses parâmetros, você consegue classificar em 3 diferentes níveis, né, o aluno, né, iniciante, intermediário e avançado, né. Então, eu acho que, assim, é um parâmetro de referência bem bom, mas como saiu esse novo trabalho, né, então eu resolvi trazer para vocês o que ele está falando aqui para vocês ficarem atualizados. Então, ele leva em conta, né, o tempo ininterrupto de treinamento que a pessoa está desenvolvendo, o tempo que a pessoa ficou parada, né, a experiência prévia que o aluno tem, né, com o treinamento, a técnica com os exercícios e o nível de força. Então, com base nesses 5 parâmetros, você consegue classificar o nível de treinamento do seu aluno. Aí a primeira coisa que me chamou a atenção foi, nossa, quer dizer, eu vou ter que ter esses 5 parâmetros para poder classificar o nível de treinamento do meu aluno, né? E aí, o que eu observei foi que, na prática, né, se todos os 5 forem usados, né, você vai ter um valor mais preciso, né, da classificação do seu aluno. Porém, você pode utilizar apenas 3 desses parâmetros, sendo que, essencialmente, o tempo de treinamento ininterrupto e o tempo de destreinamento, a experiência de treinamento anterior, ela é indispensável, tá? Então, quer dizer, eu tenho esses 3 desses parâmetros aqui esses 3 aqui que são indispensáveis. Então, você pode ou não utilizar, né, os 4 ou 5 parâmetros, mas pelo menos 3 é obrigatório. Então, ele traz uma tabelinha, né, uma tabela onde você tem primeiro, eu vou mostrar para vocês os parâmetros, esses 4 parâmetros aqui, tá, que ele serve para homens ou mulheres, tá, então ele não diferencia homens e mulheres, e aí depois eu vou falar especificamente do nível de força. Então, em relação ao tempo de treino ininterrupto, então, iniciantes até 2 meses, né, depois intermediário entre 2 e 12 meses, avançado de 1 a 3 anos, e altamente avançado de pelo menos, né, 3 anos ou mais, né. Então, aí aqui você pode pensar assim, olha, eu honestamente, né, quando ele fala que intermediário de 2 a 12 meses, eu achei pouco 2 meses, né, e, nossa, mas o professor já sendo intermediário em 2 meses, mas é porque ele, obrigatoriamente, ele precisaria ter outros parâmetros, né, que são, né, por exemplo, tempo destreinado, ele pode estar entre 4 e 8 meses sem estar treinando, mas ele tem que ter uma experiência prévia, né, de 2 a 12 meses anteriores, né? Então, quer dizer, honestamente, esse critério de 2 meses ainda para mim me gera um certo incômodo, né? Mas, com base, né, nesse critério, eles identificaram isso como um parâmetro ok, né? Então, e aí, quando a gente vai colocar
o nível de força aqui nessa jogada aqui que vai diferenciar o joio do trigo. Então, por exemplo, se você for usar pessoas intermediárias só com esses parâmetros aqui, ao meu ver, né, você vai acabar incluindo pessoas que estão pouco tempo treinando ou que têm, né, pararam um tempo razoável, né, mas, quer dizer, principalmente ter uma experiência não tão grande, né, por exemplo, eu posso treinar 2 meses e ser considerado intermediário, né, então, isso me gera um pouco de incômodo que eu acho que não representa adequadamente, porque quando a gente vai para o que um indivíduo intermediário precisa fazer, a gente vai ter que ponderar algumas coisas aí, né? Então, depois a gente, se vocês quiserem fazer no comentários, trazerem questões, a gente pode ficar à vontade, né? Agora aqui, né, nesses outros, né, o avançado e o altamente avançado, eu já entendo que está mais compatível com uma realidade que a gente vê no dia a dia, né? Então, quer dizer, eu consigo imaginar que uma pessoa que treina, que é avançada, tem que estar ali pelo menos de 1 ano treinando, agora ela tem que ter outros critérios adicionais, né? Então, como está apresentado aqui. Então, com base nessa tabela aqui, então você consegue ter um parâmetro de classificação, né, para identificar o nível de condicionamento do seu aluno, como eu vou mostrar mais à frente. Tá? Então, e ele adiciona uma coisa que eu não tinha visto ainda, né, o nível de força, que é um parâmetro que não é obrigatório, mas ele pode ser incluso na avaliação. Então, ele usa alguns exercícios, né, então ele usa o supino, levantamento terra, a barra fixa e o agachamento, né, com a barra nas costas, para classificar o nível de força do aluno, tá? No caso, eu vou usar a referência das mulheres, tá? Então, iniciante seria entre 4 até 40% do peso corporal, né, no supino, então ela tem que fazer esse cálculo, né, então proporção relacionada ao peso corporal, no supino. Na barra fixa, né, a pessoa, por exemplo, não consegue fazer nem meia repetição, então entra como iniciante, consegue fazer com 60% do peso corporal o agachamento, com a barra nas costas, e até 80% do peso corporal o levantamento terra. Tá? Então, quer dizer, são esses os exercícios que eu mostrei para vocês, e os parâmetros estão discriminados aqui. Então, por exemplo, né, pegando a barra fixa que eu mostrei para vocês nos outros slides. Então, por exemplo, se a pessoa consegue fazer pelo menos meia flexão, né, flexão na barra fixa, então, nesse caso aqui, ela é considerada intermediária. Para ser avançado, precisa fazer uma inteira, e altamente avançado, usar 10% do peso corporal como uma sobrecarga para conseguir ser classificado, né? E aí, assim, no agachamento aqui varia, né? Vai de 60%, depois para 100% do peso corporal, 130 e acima de 130 para o agachamento, né? 80, 120, 160 e acima de 160 no levantamento terra. Tá? Então, aqui são os dados, né, as informações, eu coloquei aqui para vocês terem como parâmetro, tem tanto o valor dos homens, né, eu traduzi, discriminei aqui, quanto o das mulheres. Então, Raíssa, pelo que ele descreve no trabalho, se você quer avaliar o nível de força, a ideia é que a força global, a ideia é que você avalie todos, mas eu não vejo uma limitação, por exemplo, uma vez que você tem condição de fazer pelo menos 3 daquelas perguntas anteriores, se esse for o quarto, né, então talvez ele possibilitasse você de fazer isso de forma individual, escolher alguns desses aqui, né, mas no trabalho ele menciona que teriam que ser todos esses exercícios, esses 4 aqui. Se for iniciante, um exercício e avançado em outro. Não, teria que ser, não. O iniciante, intermediário e avançado fazem todos os exercícios. Tanto é que ele tem aqui, ó, o iniciante ele teria que fazer, por exemplo, pelo menos 40% do peso corporal no supino aqui. Né? Então, quer dizer, a barra, né, quer dizer, ele não vai conseguir nem fazer metade se for mulher. A levantamento terra,
Cadê? Levantamento terra. Aqui, 80% do peso corporal. E o agachamento teria que fazer 60%. Né? Então, assim, de fato, ao meu ver, né, não é simples de fazer isso, mas é uma proposta que se tem aqui. Alguém levantou a mão aqui, não estou vendo quem é, mas pode falar. Professor, pode voltar na outra tabela aí? Do homem ou da mulher? Da mulher. Tá aqui. Aí, por exemplo, uma pessoa, né, tem até 40% do peso no supino, faz meia repetição na flexão, mas nesses outros de membro inferior, é intermediário. Ainda é considerado iniciante, né? Eu entendo que sim. Eu confesso que essa discriminação mais detalhada da força, por exemplo, se a pessoa não consegue fazer esses dois exercícios aqui, né, eu entendo que você permanece no quadrante anterior, né? Então, por exemplo, você consegue fazer intermediário, esses dois aqui intermediário, mas não consegue fazer esses dois aqui. Então, imagino eu, né? Eu vou dar uma olhada com mais detalhes, mas imagino eu que ele fica classificado aqui no iniciante. Mas eu vou dar uma olhada com mais cuidado, assim, eu não consegui, algumas coisas ficam um pouco confuso aqui na explicação dele, e aí eu não consegui entender adequadamente. Eu posso passar, o artigo está lá disponível para vocês, até que se alguém conseguir olhar antes que eu, né, já pode dar esse retorno, tá? Bom, aí, assim, uma outra coisa que vem, né, à mente é, beleza, então, como é que eu classifico o meu aluno, né? Então, em algumas situações, o uso de qualquer um desses critérios pode não ser aplicável, por exemplo, né, não realizar a técnica ou os testes de força, né? Porque a técnica também, como é que você vai fazer a análise da técnica? Você tem que botar a pessoa para fazer alguns exercícios para você ter uma ideia de se ela tem realmente uma boa técnica ou não, né? Ou pelo menos ver ela fazendo os exercícios básicos, né, que seriam propostos para ela. Então, ele dá dois exemplos, né? Um exemplo é esse onde a pessoa, por exemplo, ela é iniciante aqui, ó, no tempo ininterrupto de treinamento, ela atende 1, né? O tempo de destreinamento, ela atende 2 pontos, né? Porque ela se classificaria como intermediário, né? Aí, a experiência prévia com treinamento, ela já teve uma experiência prévia maior, então ela consegue 3 pontos aqui, né? A técnica do exercício, ela também tem uma boa técnica, então ela tem de 3 pontos. Então, quando você soma esses valores aqui, desculpe, o nível de força, 1 ponto. Então, ela tem uma baixa nível de força, um tempo ininterrupto baixo, mas ela consegue ter experiência prévia alta e o tempo técnico de exercício alto e um valor intermediário aqui do tempo de destreinamento. Então, tudo isso soma 10 pontos, e como a gente utilizou 5 critérios, né, foram todos os 5, a gente divide ele por 5, que é igual a 2. Então, 2, vocês podem ver que é um indivíduo que ele é intermediário, tá? E aí, vamos imaginar uma outra situação, né? Que aí seria esse outro caso. Então, você pega uma pessoa que tem o tempo ininterrupto de treino, né? Ele tem um valor um pouco maior, né? Entra como intermediário. O tempo de destreinamento, ele tem ali pouquíssimo tempo de destreinamento, ou seja, atinge uma nota máxima aqui, 4 pontos. Né? Experiência prévia com treinamento é 2 pontos, intermediário, e a técnica do exercício, 3 pontos. Então, ou seja, a gente não tem o critério que é o nível de força. Então, quando você soma esses valores, a gente tem 11 pontos, dividido por 4, dá 2,75. Então, ou seja, não chegou a 3 pontos. Então, ou seja, ele ainda está com nível intermediário. Apesar de ele ter alguns parâmetros melhores, ele ainda é um nível intermediário. É como se você tivesse um contínuo aqui, onde você vai evoluindo de categoria a categoria. Obviamente que você não poderia identificar que o indivíduo anterior ele tem menos, né, característica de intermediário, ou seja, ele precisaria estar mais com, vamos dizer assim, uma versão de treinamento
no final do ciclo do iniciante para o início do avançado. Já esse sujeito aqui, que tem quase 3, então, quer dizer, ele já pode estar entre o intermediário e migrando para o avançado, né? Então, pelo menos essa é a proposta que é apresentada no trabalho. Professor, como é que classifica esse tempo destreinado? Eu não estou entendendo aqui. Tempo destreinado, altamente Aqui, avançado, ó. significa que ele está muito... Aqui, ó. Pouco tempo? Tempo destreinado, por exemplo, significaria assim, então, ó, de 4 a 8 meses sem treinar, então ele entra como intermediário. Se ele, por exemplo, a pessoa está treinando, ela, quer dizer, não está me dizendo se ele é um treino complexo, simples, mas ela está treinando, ele entra como um critério de altamente avançado. Então, quer dizer, ele entendeu? Agora, por exemplo, se você já está pelo menos 8 meses sem treinar, então você é classificado como iniciante nesse caso. Certo. Outra coisa, professor, com relação à idade para a aplicação desse teste, tem alguma limitação? Foi especificado no... Não tem nenhuma menção à idade, Ribamar. É uma coisa mais... uma classificação mais genérica. Certo. Ok. Mais alguma dúvida? Eu fiquei, então, de trazer esse esclarecimento que tanto Raíssa quanto Cecília trouxeram, né, em relação à avaliação da força, que né, no caso, seria necessário fazer os 4, né, e assim, a minha leitura foi uma leitura rápida, então eu não consegui pegar essa informação, pelo que eu entendi, seriam os 4, mas eu vou tentar identificar, por exemplo, se tem alguma menção de variação entre, conseguir um critério bom aqui, mas aqui não atingiu o critério, e aí como é que eu classificaria o sujeito nesse caso, né? Então, ficaria em aberto essa questão. Mas o restante, se vocês não tiverem uma outra dúvida, acho que o momento é agora. Bom, eu vou, então, evoluindo aí para encerramento dessa aula. Deixa eu parar aqui o compartilhamento. E é isso. Então, por hoje, gente, seria isso. A aula